Beleza, vamos lá. Bom, o tamanho da encrenca no Brasil a gente conhece, mas muita gente não sabe dizer quanto que é, né? Olhando os dados abertos do governo, que são basicamente os orçamentos de todos os ministérios, a gente está falando de orçamento da ordem de 3 trilhões no ano 2019, né? Comparado com o PIB, que é mais ou menos 3 vezes maior. Infelizmente, agora, com a nova situação aqui, esses números embaralharam. Mas o fato é que o Brasil continua tendo 9 trilhões aí de PIB e o orçamento tá, 2019 estava na ordem de 3,26 trilhões, dos quais, pode continuar, se distribuiu até acontecer tudo o que aconteceu da seguinte forma: 721 bilhões foram para a Previdência, depois a saúde foi para 122 bilhões, com certeza vai mudar muito, e assim vai. São números enormes, gigantescos, né? E a corrupção consome mais ou menos 200 bilhões. Então, o orçamento de um ou dois desses ministérios inteiros vai por canais escusos. Então, é só para ter a noção de quanto que é isso, para ter um feeling, né? Por favor, troca. Existe uma lei, que é a 12846, e um decreto 8420, que basicamente mostra que define que uma empresa, uma pessoa jurídica, ela tem uma responsabilidade caso ela esteja, responsabilização caso ela esteja envolvida em temas relativos a problemas de integridade, tá? E muito em particular, a gente tem que dizer que esse é um risco de grande porte para uma empresa, pode significar sobrevivência ou não dela. Tá? Nem todas as empresas têm um porte de grandes empresas que saíram na mídia internacional. Então, uma multa de 20% do faturamento anual é suficiente para acabar com ela e com todo mundo para sempre. Impedir financiamento, ou então, para os proprietários, multa de até 20% do que uma pessoa jurídica tem. E cadeia é tudo menos agradável. Então, o problema para uma empresa é muito amplo. E o grande problema relativo a essa amplitude é relacionado a terceiros que agem no nome da empresa. Supondo que a empresa faça tudo de uma maneira correta e queira ser honesta, ainda assim ela pode ser responsabilizada. Então, esse é um grande risco, certo? Por favor. Uma empresa está num ambiente, certo? E o ambiente ele tem diversas grandezas aí. Então, a empresa ela pode se relacionar, por exemplo, com seus clientes. E ela pode se relacionar com outras empresas, por exemplo, os fornecedores, ou com consultores que ajudam a obter negócios. Uma empresa tem que se relacionar com outros stakeholders, como, por exemplo, sindicatos, como, por exemplo, pessoas que, de alguma forma, influenciam ou pode atrapalhar o funcionamento da empresa, ou a empresa ela pode estar relacionada com agentes públicos, tanto nos negócios quanto na obtenção de licenças. Então, todo esse ambiente, ele traz em si potenciais riscos. Esses potenciais riscos precisam ser conhecidos pela empresa. Com base nesses riscos potenciais, é que a gente começa a pensar como se defender, como fazer de alguma forma a empresa se sobreviver. Bom, um grande risco que tem na empresa é o risco proveniente do ser humano, né? Existem diversos estudos aí, desde a década de 30, e que mostram que numa distribuição de uma população, você vai ter vários tipos de pessoas, né? Então, por exemplo, 15% de uma empresa normalmente é formada por pessoas extremamente éticas, extremamente bem comportadas. 78%, mais ou menos, somos nós. Somos pessoas facilmente influenciáveis, dependendo da pressão, dependendo do sufoco, certo?
isso, na verdade, 7% ou menos é que são as pessoas que, de alguma forma, podem trazer o risco para a realidade. Ou seja, existe uma predisposição de cada indivíduo, que é diferente um do outro. O seu grupo social, onde a pessoa pertence, é diferente. Então, o pessoal que trabalha com vendas é diferente do pessoal que trabalha com compras, que é diferente do pessoal que trabalha na técnica, e assim por diante. E, para complicar a nossa vida, a nossa pirâmidezinha não é essa que está na esquerda, bonitinha, organizada. Na vida real, está como do lado direito. As pessoas que, de alguma forma, podem fazer alguma coisa, elas estão misturadas no público. E é esse que é o grande medo que causa, assim como a gente sair aqui no meio da rua não sabe quem está e quem não está infectado com a Covid. E é um problema sério, né? Porque, afinal de contas, um que esteja lá no meio pode contaminar, literalmente, todos os outros. Por favor, pode mudar. Bom, existem diversos motivos para as pessoas fazerem o que fazem, mas quando se concretiza, tem o antigo diamante da fraude, né? E uma fraude só ocorre quando a pessoa tem uma pressão em cima dela, por exemplo, financeira, ou então a oportunidade está muito fácil para ela aprontar, e ainda por cima tem a racionalização, ou seja, a pessoa ela se convence de que ela é merecedora disso tudo, porque afinal de contas passou tanto tempo numa situação complicada que agora chegou o momento. A oportunidade liberou e a pressão já está em cima faz muito tempo. Então, a pessoa vai cometer a fraude bem cometida, porque ela acredita que isso neste momento é o certo, por causa da racionalização. Por favor, troca. Como é que é uma fraude? Uma fraude tem inúmeras formas de poder acontecer. Então, existe uma associação, a Associação Americana de Examinadores ou Auditores de Fraudes Certificadas, a ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, e eles têm um estudo até que bastante completo sobre formas de categorizar e classificar fraudes. Então, aqui você tem um ramo dessa árvore aqui da fraude, é um ramo que é relacionado à corrupção, esse miolo aí, né? Então, existe de tudo um pouco. Suborno, conluio, vendas, compras. Também tem outro ramo que tem a ver com um reporte financeiro. Então, podem fazer diversas coisas erradas do ponto de vista de causar uma fraude devido à manipulação de dados, certo? E ainda existe outro ramo inteiro, que é a apropriação de ativos, que é geralmente o que mais interessa o pequeno empresa, porque muito dinheiro vai embora. Agora, não importa qual é o motivo, se você somar tudo e tirar uma média de 5 a 8% do faturamento anual de uma empresa, acaba desaparecendo na forma de fraudes. Isso é um número bastante significativo que é muitas vezes maior do que o próprio resultado anual da empresa como um todo. Por favor, troca. Então, existe um estudo da Price, de 2 anos atrás, que mais ou menos categoriza isso. Eles fizeram uma pesquisa com milhares de empresas, e o que mais interessa aqui, na verdade, são as coisas que têm a ver com o nosso dia a dia. Então, tem roubo de ativos, mas também tem fraude em compras, tem suborno e corrupção. A gente só pensa em suborno e corrupção quando fala de compliance, mas, na verdade, compliance está aí para nos proteger. E tem a má conduta empresarial, sim, mas que nem sempre é o maior dos impulsos, que tem fraude em recursos humanos, que todo mundo costuma fechar os olhos, existe um certo tabu em tocar certas tribos, mas, na verdade, tem de tudo um pouco. Riscos existem em todos os lugares, e a empresa precisa conhecer os riscos. E a avaliação de risco, então, é a raiz de como você pode avaliar, obter todas as informações e, com essas informações, montar alguma coisa que tenha pé e cabeça específico para a empresa. Richard. Legal. Obrigado, Peter. Eu vou, uma vez então que a gente agora já colocou um pouco do cenário,
do benefício, do porquê hoje seria importante uma empresa, independente do porte dela, ter um bom programa de compliance, agora a gente vai entrar um pouco mais na parte de como eu faço para implementar, né? Quais seriam as formas de eu, vamos dizer, a estrutura para me implantar um programa de compliance e de uma forma realmente eficaz, tá? Uma coisa importante, né, para a gente começar a conversar, é que para um programa de compliance, ele deve sempre ser estruturado, né, todo programa tem que ser estruturado em 3 pilares, né, em 3 vertentes: do prevenir, detectar e corrigir. Prevenir é através de toda a implantação de práticas, né, que realmente visem prevenir todos os tipos, né, todos os tipos de ilicitude que a gente viu naquela árvore toda ali, né? Então, é bastante importante esse pilar da prevenção. E a gente faz isso através de treinamento maçante em cima dos funcionários todos, em cima das pessoas que realmente estão na linha de frente, da equipe de vendas, equipe de compras, basicamente toda a organização. A gente precisa de um treinamento bem forte, porque compliance, a gente tem que sempre lembrar que é uma doutrinação. A gente está vivendo num país da cultura do jeitinho, que a gente precisa, quem trabalha em compliance tem que atuar muito nessa questão do jeitinho brasileiro. Então, a prevenção, através de uma doutrinação, é muito importante. E tem outras formas, né? São os controles que você utiliza na sua área de compras, para que não haja o vendedor, o comprador que aceite suborno ou que suborne, para que haja uma prevenção com relação aos brindes oferecidos, às hospitalidades pagas aos terceiros. Então, a prevenção é isso, a gente montar toda a estrutura de práticas que vão controlar e prevenir para que não aconteçam as ilicitudes. Além da prevenção, a gente tem que atuar no detectar também. Então, existe a detecção, que é diferente dos controles da prevenção. Os controles da prevenção são ferramentas utilizadas no dia a dia. E aí você faz algumas práticas que podem ser auditorias, que podem ser avaliações periódicas dentro dos seus controles, para checar se os seus controles são cheques que podem estar acontecendo durante um período pré-determinado, para conferir se os seus controles da prevenção estão dando certo. Você pode ter na sua detecção, porque apesar de você poder prevenir muita coisa, a gente sabe que nesse ramo muita coisa também evolui. A gente sabe, por exemplo, se você for num departamento de polícia, você vai saber que as fraudes, quando a polícia descobre um tipo de fraude, os gatunos já estão até pensando em outros tipos de fraude, né, diferentes. E dentro do compliance é a mesma coisa, dentro da empresa é a mesma coisa. Então, é impossível a gente conseguir prevenir 100%. Mas, na detecção, a gente consegue pegar. E dentro da detecção, tem uma outra ferramenta bastante utilizada, que é o canal de denúncias interno. O canal de denúncias interno e externo, que pode ajudar a detectar alguma coisa que tenha passado ou esteja passando pelos controles, né? E, por fim, tem o pilar da correção, do corrigir. Nessa aí, uma vez detectado uma falha no seu sistema de compliance que fez com que uma ilicitude ocorresse, você age em 2 frentes. Você age como se fosse um sistema de gestão da qualidade, você pode atuar a nível de uma não conformidade de compliance e exigir que a área onde foi encontrado o problema faça uma análise do motivo e depois atue para que isso não volte a acontecer mais. E você tem a correção também nos casos em que realmente são mais graves, que necessitem de uma investigação maior, ou até de um envolvimento com a polícia, que você precisa tomar uma atitude um pouco mais drástica, que seria realmente uma demissão da pessoa até a prisão do funcionário.
Tá? Então, esses são os 3 pilares que sustentam o programa de compliance. Outra coisa bastante importante, e que isso impacta decididamente na eficácia do programa de compliance, é a liderança. Diferente de outros programas de qualidade, de meio ambiente, onde você consegue fazer uma implantação de baixo para cima, e conforme embaixo a coisa vai acontecendo e vai gerando resultados, a gerência vai acreditando, vai se envolvendo, e a direção também, no compliance esse método não funciona. Né? No compliance, a coisa tem que vir de cima, tem que vir da alta direção, tem que vir do proprietário, do sócio, do CEO, do presidente, dependendo do tamanho e do porte da organização. Então, essa pessoa, essa figura, ou essas figuras, elas têm que estar atuantes num programa de compliance. Tem que estar conscientes da importância e querendo realmente implementar um programa. Senão, ela não vai para frente. Para isso, existem 2 termos bastante falados quando a gente fala de programa de compliance, que são o Tone from the Top, onde o top management, que é a alta direção, define o tom para a empresa, né? Qual é o tom que ele espera de cada funcionário, né? O que ele espera de cada pessoa dentro da organização em termos de compliance. Ele tem que passar essa informação, e essa informação tem que estar clara para todo mundo na organização. O dia que a pessoa entra na organização, ela tem que ter uma integração onde ela já fique sabendo o que a empresa pensa, o que o gestor, o proprietário pensa em relação ao compliance. Nesse caso, é importante que a empresa tenha um código de conduta. No código de conduta tem que estar também a assinatura da alta direção. Sem esse aval, sem essa participação ativa da alta direção, o programa de compliance não funciona. Porque para o programa de compliance, tudo tem que acontecer corretamente dentro do que é justo acontecer, as falhas têm que ser, não podem ser acobertadas. Qualquer deslize nisso, o programa de compliance perde totalmente a credibilidade e perde totalmente a sua eficácia. Então, o gestor da empresa, ele tem que saber, ele tem que entender que, às vezes, para implantar um programa de compliance, ele pode ter que tomar algumas decisões difíceis para a empresa, tipo a demissão, às vezes, de um gerente de vendas, um gerente de compras muito competente, né, que realmente traga muitos negócios para ele, mas que está atuando de forma irregular dentro da organização, está com práticas ilícitas. Então, como o gestor, em geral, ele pode ter esse risco de tomar essas decisões difíceis, ele vai ter que tomar se acontecerem, ele precisa realmente estar bastante consciente do que é isso. E o walk the talk é o oposto daquele faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Ou seja, o gerente, ele tem que mostrar e tem que ser o exemplo através das práticas. Ele tem que ser um cara limpo, tem que ser um cara transparente, uma pessoa que realmente dê importância e atue corretamente dentro da organização a nível de ser um exemplo. Outra coisa importante, para uma implantação eficaz de um programa de compliance, assim, um dos conceitos importantes utilizados e copiados um pouco da área de qualidade é o PDCA. Então, toda a implantação ela deve seguir o PDCA, Plan, Do, Check e Act. Ou seja, a empresa deve planejar, né, o que ela vai controlar, quais são os seus riscos, executar aqueles controles, checar se os controles estão dando resultado e agir em caso de não estar. Que está totalmente alinhado com aqueles pilares que eu coloquei no início. E para a implantação, a implantação em si, ela segue essa estrutura, essa base que é praticamente muito parecida com qualquer implantação de sistema de gestão. Tá? Então, ela segue esses passos. E dos quais aqui eu deixo assim, eu coloco uma lupa em cima da identificação dos riscos, que é
a etapa inicial e talvez uma das mais importantes para que o seu programa de compliance seja eficaz. Porque toda empresa, na verdade, ela é diferente uma da outra. Mesmo às vezes sendo do mesmo ramo de atuação, ela tem clientes diferentes, stakeholders diferentes, funcionários em culturas diferentes, ela está numa região diferente, com uma outra cultura. Então, cada organização, antes de implementar o seu programa de compliance, deve fazer uma identificação dos seus riscos. E existem várias formas de você fazer isso. A gente, como experiência, né, acho assim, pelo nosso histórico, que tem dado mais certo fazer workshops com equipes dentro da organização, ou com as pessoas dentro da organização. Então, a gente lança um questionário, as pessoas discutem em grupo sobre quais são os riscos que elas enxergam para a organização, dentro da área que elas estão atuando, o que faz ela perder o sono em relação a isso, né? O que traz essa preocupação para ela, o que a empresa pode fazer dentro que pode ser ilícito, quais são os seus fornecedores, que fornecedores podem fazer, o que os fornecedores podem fazer de ilícito. Então, é gerar todo um montante de informação que vai servir para você definir todo o seu processo inteiro, né? Então, você vai definir seus requisitos, você vai estruturar o seu projeto baseado nos riscos que você identificar, tá? Então, isso, assim, seria uma introdução do que a gente queria colocar, para deixar um espacinho para nós podermos aí conversar a respeito do programa. Eu deixo meio que aberto agora, né, para quem quiser fazer alguma questão, algum questionamento, para a gente se aprofundar um pouco mais aí em cada tema. Fala, Richard. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Vou dar um depoimento aqui. Acho que o assunto é de extrema relevância, importância e deve tomar muito corpo daqui para frente, né? Eu tenho acompanhado o movimento de muitas empresas, inclusive fui tônica, talvez um dos principais assuntos, um grande evento que eu participei em Portugal no final do ano passado, a grande preocupação em relação a compliance e todas essas questões que vocês colocaram aí. Eu acredito que deu uma pincelada, mas talvez seja aí o interesse dos colegas que ouvem, né? Como que funciona a consultoria de vocês, uma ideia de tempo, que recursos são necessários, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Beleza. Nós temos até duas modalidades de consultoria para compliance, dependendo do tamanho da organização. A gente tem o tradicional e tem a versão online também. Atualmente a gente está, até por conta desse cenário do coronavírus, a gente tem investido um pouco mais nessa questão da consultoria digital, da online. É uma ferramenta que mostrou-se bastante efetiva e a gente vai seguindo o mesmo passo da tradicional. A gente segue, então, aquele último slide que eu passei, tem as etapas. Aquelas etapas são macro, né? Ali sem as subdivisões dessas etapas, né? Que a gente vai passando também na consultoria online. Uma implantação de compliance leva em torno aí de 9 meses a 1 ano. E é necessário que você tenha, no mínimo, uma pessoa que ela fique responsável pelo tema, né? Que, no caso, seria o chamado Compliance Officer da empresa. Então, é a pessoa que vai ficar responsável por isso. Em grandes empresas, em médias empresas, seria necessário uma equipe toda para isso, uma equipe talvez um pouco maior. Mas para pequenas empresas, uma pessoa
seria o suficiente. O importante é que ela seja indicada e ligada diretamente à alta direção, tá? Até por conta da geração de confiabilidade para isso. Então, dentro da ferramenta online, você tem todas essas etapas que a gente vai seguindo junto com o cliente. Na verdade, a gente vai gerando algumas tarefas, as pessoas vão nos respondendo na ferramenta, a gente vai aprovando e a coisa vai encaminhando para a implantação, né? Legal. Mais alguma questão? Eu entendo que esse realmente é um tema meio novo, né? Não tem, então as pessoas às vezes estão... Passando por isso, está preparado para a certificação, Richard? Olha, na verdade, assim, você tem a ISO 19600, que ela é de compliance, tá? Ela já segue o roteiro mais ou menos que a gente encontra no decreto 8420, mas ela não é certificável, né? Ela não é certificável. E você tem a 37001, que ela é uma parte, né? Ela é uma parte do programa de compliance, né? Só que é focada mais na parte na anti-suborno, né? Então, se você implementa um programa de compliance completo, para você buscar uma 37001, você já está com mais do que o necessário, tá? Agora, sim, a ABNT está lançando uma norma 19601, que não é ISO ainda, vai ser a ABNT mesmo, porque está sendo feita pelo Brasil, e que depois a ISO vai acabar absorvendo essa 19601, vai ser certificável, tá? E ela está sendo feita, elaborada pelo ABNT, deve estar em fase de consulta nacional até agosto. E está com previsão de ser lançada até final de 2020 e início de 2021. Tá? Então, seria a primeira norma realmente certificável de compliance. E está sendo feita, o legal é que está sendo feita pela ABNT e depois vai ser absorvida pela ISO. Ou seja, totalmente contrário ao que costuma acontecer, né? Que sai a norma lá na ISO e a ABNT acaba absorvendo aqui, né? Vai ser, essa de compliance está sendo diferente. Qual que é a visão de vocês sobre a compulsoriedade desse tema por conta de empresas maiores, não só pela ótica de certificação, mas de formalmente comprovar ou submeter aí o sistema para grandes corporações, para o Desculpa, governo? eu só não entendi a primeira parte da pergunta, eu não entendi. A visão de vocês em relação à compulsoriedade, é isso que grandes corporações, o governo obriguem essa prática ou a gestão com essa pegada de uma forma geral no mercado? Na verdade, algumas empresas estatais já fazem isso, né? Então, a gente, inclusive, está com um cliente que está com bastante dificuldade de entrar na Petrobras, que era um cliente deles, por conta de falhas de compliance. Então, por exemplo, a Petrobras é uma empresa que preza muito, até por conta do histórico que eles tiveram, né? E hoje, se você não tiver um programa de compliance bem aplicado, você tem grande dificuldade para entrar dentro da Petrobras. E aí tem outras empresas do setor elétrico que seguem o mesmo caminho também. Então, a gente tem percebido essa movimentação mais ainda a nível das estatais. Porém, algumas automotivas já começam a falar, alguns bancos já estão comentando a respeito de alguma coisa. Então, infelizmente, essa movimentação toda da Covid atrapalhou um pouco nesse sentido das empresas desfocar um pouco nesse tema. Mas, com certeza, quando as coisas voltarem, essas grandes empresas vão cobrar. Vão cobrar. Legal, muito obrigado pelos esclarecimentos aí. O Peter quer acrescentar alguma coisa, Peter, do que eu falei? Na verdade, não é só por causa de certificação que a gente trabalha, né? A gente também trabalha
na questão de gestão de riscos, sob o ponto de vista defensivo, proativo, né? Então, como nós mostramos todo aquele lado de prevenção de riscos de fraude, então, quando você monta um sistema de compliance ou de um sistema de integridade de uma maneira geral, como se pode discutir aí a questão da terminologia, você está, na verdade, reduzindo, você está aumentando o controle e reduzindo muitos riscos da empresa de perder dinheiro no dia a dia constantemente, né? O que aparentemente é um investimento muito elevado, na verdade, é uma forma de você puxar o freio dos custos, né? Os custos não desejados de uma empresa. E no aspecto fraude, em particular, tem muita empresa muito revoltada, eu diria assim, as grandes empresas muito revoltadas em ver o dinheiro ir embora pelos ralos. Então, existe uma tendência a grandes empresas exigirem cada vez mais dos fornecedores que exista algum tipo de controle relativo à integridade. Então, existe toda uma estrutura que não é baseada necessariamente em normas, mas que você consegue muito bem estruturar em forma de lei, né? Então, você pega as diversas legislações, você monta de uma maneira tal que você tem um sistema que realmente está alinhado com a legislação do local e, ao mesmo tempo, protegendo as grandes empresas. Não importa se é nacional ou multinacional, porque os temas são os mesmos. O que a gente tem que fazer é alguma coisa adequada, alguma coisa enxuta, que esteja adequada aos riscos que a empresa corre, para justamente proteger ela e a quem a contrata. Então, não é só a questão da certificação, é a questão da economia também, e diminuição de riscos. Isso, a diminuição de custo também é um ponto importante, né? Passou aquele slide que indicou que as empresas perdem de 5 a 8% dentro das mais diversas práticas indevidas dentro de uma organização. Então, esse é um grande ponto que a gente busca colocar para as empresas, porque não é só o fato de ser compliance, de ser de atender a legislação, de atender às leis. É o ponto de que você, atendendo a lei, você pode reduzir o custo da sua organização. A gente cansa de ver casos, por exemplo, no ramo médico, por exemplo, de empresas, aliás, isso tem diminuído um pouco, até por conta desse movimento de compliance, que as empresas de equipamentos médicos, por exemplo, pagavam para os médicos viagens para o exterior para participar de congressos, de eventos relacionados à medicina, e em troca de você receitar um determinado remédio, utilizar comprar um determinado equipamento. Isso, assim, já reduziu bastante por conta de um movimento de compliance dentro desse ramo de empresas, né? E aí você imagina o quanto que as empresas não deixaram de gastar em termos de ficar pagando viagens para médicos, né? Isso é uma questão dentro de um ramo. A gente tem outros ramos que tem vários outros cases aí. Talvez o Peter até saiba mais do que eu ali, alguns casos, né? Nem precisa fugir muito desse ramo aqui. Com esses novos orçamentos que estão sendo feitos aí para o combate à Covid, provavelmente deve estar acontecendo muita coisa irregular. E é certeza de que isso tudo vai ser tema daqui a 1 ou 2 anos, porque essas coisas acontecem muito aberto, assim, sabe? E na base do socorro se faz muita coisa que não pode. Então, vai acontecer vai ter muito processo aqui no ano que vem e no outro, depois que começar a esclarecer. E isso já é um passo tarde demais para um sistema de compliance. E o sistema de compliance ele não está aí para evitar, ele está aí para prevenir. Se alguém está fazendo coisas erradas, isso já vai ser um tema para advogados. Aí já vai ser coisa para realmente consertar. Já não tem muito o que fazer, né?
Então, fora Em isso, outros ainda... ramos também acontece. Em outros ramos também acontece, porque, na verdade, ninguém quer comprar gato por lebre. Então, por isso, as grandes empresas multinacionais, eles querem, por exemplo, a prestação de um serviço que tem um nível mínimo de qualidade, e nem tudo dá para você segurar num contrato assim. Nem sempre você tem uma estrutura técnica profunda que faça isso. Então, o compliance acaba sendo uma forma da empresa colocar umas cláusulas mais genéricas no contrato para tentar se precaver de fraudes entre empresas, né? Então, entre o vendedor de uma empresa, o comprador do outra e assim por diante. Na verdade, esse tema é extremamente amplo, né? Mereceria, assim, talvez até uma apresentação presencial num público maior, porque aí com o público misturado é interessante você ter, vai colhendo as perguntas aí, e olho no olho é sempre muito legal. Então, e outra coisa que eu percebo, né, que é importante esclarecer, que às vezes, muitas vezes a gente escuta falar de quem vai começar a implementar um complexo que são controles e práticas que vão travar a organização, que eu não vou conseguir mais vender, porque como é que eu vou vender se eu não consigo dar um brinde para o meu cliente, se eu não consigo pagar um almoço, né? Mas existem empresas que adotam práticas mais radicais, tipo assim, na minha empresa não vou permitir que ninguém dê brinde, que ninguém pague almoço, que ninguém pague jantar, que ninguém pague viagem. E você tem algumas empresas que elas atuam de uma forma até, eu considero mais coerentes, que elas limitam os valores. Elas limitam os valores ou criam controles internos ou necessidades de autorização para que você dê um brinde, para que você pague um jantar, pague um almoço. Então, são cuidados que a empresa busca ter e que também geram também uma certa economia para a organização como um todo. Né? Mais alguma coisa para acrescentar aí, Peter? Na verdade, o tema é muito maior, né? Mas eu acho que a gente não quer fugir demais, então a gente preferia dar o espaço para as perguntas, né? Alguém tem algum outro ponto de vista que gostaria de perguntar? Algum outro assunto que não seja certificação, que não seja necessariamente a estruturação, mas, por exemplo, uma pergunta: para que tipo de empresa é necessário ter um compliance? Né? Esse é o tipo de pergunta, é um pouquinho retórica, porque, na verdade, toda empresa precisa de um controle, seja ele um controle financeiro ou seja ele algum outro tipo de controle. Mas o fato é que todo tamanho de empresa precisa de um controle adequado às suas atividades. Então, você pode muito bem ter uma startup na área digital que pensa que não precisa fazer nada, mas quando começa a entrar na área de licenças com o governo, na área que entra na parte de LGPD, por exemplo, né? Ou então em outras áreas que têm a ver com a segurança digital, acaba tendo necessidade de estar de acordo com as regras, as normas e as leis. Então, o compliance, o termo compliance, estar de acordo com, se estende nesse aspecto para essas empresas sob esse ponto de vista. Já uma outra empresa, um posto de gasolina, precisa ter compliance? Deveria, pelo menos se for uma rede de posto de gasolina, deveria ter, porque tem um monte de problema. E você vê, são duas empresas que não têm nada a ver uma com a outra. Uma padaria, provavelmente nada muito grande, mas alguma coisa vai sempre ter que ter, nem que seja um apoio externo de alguém. Mas toda empresa ela precisa ter um certo grau de controle, de implementação, para saber se defender das coisas que vêm aí por fora. Nosso país, infelizmente, é bastante assolado pelo problema relativo tanto à corrupção quanto a fraudes, e não tem por que dizer que o Brasil é tão diferente de um Afeganistão, mas também não tem
como dizer que é tão diferente de uma Suécia. Só que acontecem em outros níveis, em outras atividades, né? E alguns países colocam para frente, na marra, e empurrados geralmente pelas próprias empresas. Então, em resumo, eu diria, todo tipo de empresa precisa de controles, algumas estão mais expostas, precisam de mais controles. E algumas estão localizadas num lugar que é mais confortável, não precisa ficar internalizando tudo, e outras estão em lugares bem mais perigosos, precisa verticalizar um pouco mais conhecimento e controle. E é importante, a gente nem chegou a colocar, a respeito do decreto 8420 também, o fato de que a empresa que tem implementado um programa de integridade, que ele chama de programa de integridade no decreto, tem uma série de atenuantes caso seja pego alguma ilicitude em algum relacionamento com alguma entidade governamental, né? Então, também tem essa questão. Então, se acontecer alguma coisa de errado, se a empresa tiver um sistema de compliance, um programa de integridade implementado, ele tem algumas atenuantes. E as multas, de acordo com esse decreto 8420, são bem pesadas, como o Peter deu uma pinceladinha lá no começo da apresentação. Eu acho que é muito interessante, que a gente também não tocou muito, porque não queremos entrar tanto, mas para cada assunto, para cada tema que é relacionado a um risco de uma empresa, existe uma lei. E para cada lei que for comprovadamente quebrada, a empresa tem que pagar, mas a pessoa física, na forma do dono ou do responsável, também. E em quase todos os casos tem penas de reclusão. Então, é um problema muito maior, não é simplesmente uma questão de pagar uma multa, deu azar, vamos pagar, paciência. Eu não consigo imaginar que seja agradável ficar numa cadeia, muito menos nos dias de hoje, por causa de uma coisa relativamente pequena. Você podia muito bem ter preparado antes, né? Exatamente. E isso faz parte do levantamento de riscos lá atrás, né? Você tem que levantar, é importante você levantar a legislação que é aplicável ao seu ramo de negócio, né? Então, para que você não caia em armadilhas, né, e acabe atuando de forma irregular com relação a alguma lei, é importante que você saiba isso. E lá naquele levantamento de risco, que é o início do projeto de implantação, você já tem que começar a levantar quais são essas leis. Alguém tem alguma questão? Tem algo que você queira complementar, Peter? Alguma coisa a mais? Não, de minha parte, não. Da minha parte, se o povo não tem nenhuma questão, eu queria agradecer a todos aí que participaram. Espero que tenha agregado algum conhecimento para vocês e colocar à disposição, sempre que vocês tiverem alguma dúvida com relação a um programa de integridade, um programa de compliance, com relação a ISO 37, a ISO 19600, a gente está no grupo dos Evoluters, né? E é só perguntar que a gente está à disposição também para esclarecer qualquer outra dúvida que possa vir a aparecer. Como disse, a gente faz implementação de sistemas programas de compliance ou programas de integridade, e fazemos também a ISO 37001, que é uma parte do programa de compliance, tá? Então, nós temos bastante experiência, eu e o Peter, nesse tema, já trabalhamos em grandes multinacionais que implementaram programas de compliance pesados por necessidade, né, que apanharam bastante por conta disso, e a gente viveu...
É? Nós E a gente- também trabalhamos para pequenas empresas que prestavam serviços, por exemplo, escritório de contabilidade, por exemplo, empresas como vendedora de pneus, né? Então, temos uma abrangência bastante aberta. Até farmácia de manipulação a gente já trabalhou, então, com relação a isso. Então, existem mais variados, mas é tudo aquilo que o Peter falou, né? Cada empresa, ela precisa enxergar o meio que ela está e saber qual é o nível de profundidade das ferramentas que ela deve aplicar, para que realmente se torne uma implantação eficaz. Não adianta ela querer ficar inventando, né, controles, e também não adianta ela ficar copiando programas de compliance de outras empresas, porque para compliance, cada empresa é uma empresa diferente. E a eficácia da implantação depende muito daquele ponto inicial da implantação, que é a definição dos riscos, fazer todo o levantamento dos riscos de compliance da empresa. É isso que é. Pode falar, Thomas. Desculpa, eu estou chegando aos 45 do segundo tempo. Dia Sem hoje. problema. Uma pergunta, Richard. Esse programa de compliance, qual é o perfil mínimo que uma empresa tem que justifica trabalhar e contratar um programa de compliance? Porque eu compreendo que isso aí é absolutamente relevante para as médias e grandes empresas. Já no universo das micro e pequenas, como é que fica? Tem alguma linha de corte com relação a faturamento, com relação a segmento, com relação à quantidade de funcionários? Ou a turma do eu sozinho, a rigor, está sujeita a algum programa de compliance? A turma do eu sozinho também está sujeito. Depende muito do cliente que ele for buscar, né, que ele conseguir. Ele precisa atender algumas práticas também, mesmo sendo eu sozinho, algumas práticas de integridade ele precisa ter. Logicamente, o nível de complexidade cai bastante. Então, os tipos de controle são diferentes, são mais simples, e aquilo que você precisa evidenciar é mais simples, mas ele é aplicável também. Ele é aplicável tanto às pequenas empresas, as microempresas, quanto às empresas gigantes. Tá? Tudo vai depender do início e você avaliar os riscos do mercado onde você está atuando. E aí, no caso, possivelmente você já tem até abordado isso, mas com a implantação da LGPD. LGPD, é tanta sigla aqui. Mas essa certamente, por exemplo, você pega ali alguém que atua como coach ou coisa dessa natureza, que é relativamente um trabalho independente, porém atende várias pessoas, certamente tem que tomar algumas precauções com relação a isso agora, né? Sim. Então, aí, com compliance segue a mais ou menos o mesmo conceito, né? Dentro da LGPD você tem lá a figura do DPO. DPO, isso. E no compliance você tem o compliance officer. Então, as práticas tem muita semelhança ali, tem muita semelhança no LGPD do compliance. Só que é o volume de conhecimento, né? Se você começa a acumular muitas dessas funções, você começa a ter uma necessidade de um volume muito grande. Uhum. E o problema também é que chega um momento em que você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo na empresa, né? Sim. E isso daí começa a ser um problema, um aperto. Mas o fato é que dá para você fazer uma divisão de tempos, de tarefas e fazer uma coisa estruturada. O que a gente falou no começo da apresentação, você não estava aqui ainda, Thomas, mas é basicamente mapear riscos, tá? Mapear os riscos que têm a ver com atividades econômicas da empresa, o que ela faz. Quando você mapeia, você sabe onde que estão as coisas, aí você se aprofunda naquilo que é necessário. Então, daí você consegue abrir um espaço na agenda para quem for trabalhar com isso, poder dar conta de tudo, né? Entendi. Bacana. E existem casos em que vale a pena você terceirizar algumas coisas, tá? Depende. Tudo questão de
qual o nível de risco que você está sujeito e qual o apetite de risco que você tem. Porque se você não tiver um apetite muito grande, aí você vai ter que colocar tudo na própria mochila, né? E se você, e se você for um pouco desencanado, aí você pode terceirizar uma parte, então você pode deixar outra. Não é recomendável deixar nada de lado, porque a técnica do avestruz não funciona. Claro. Mas você pode pensar, né? Você pode distribuir conforme o que é o bom senso, de caso a caso, né? Por isso a gestão de risco, começando pelo mapeamento de riscos, é o que o pessoal chama IO, né? Começa e termina, e a partir daí você consegue fazer coisa sob medida, uma luva que caiba na mão. Entendi. Pensando nessa sua fala, Peter, de uma luva que caiba na mão, me parece que nós somos agora só colegas evoluters aqui, né? Parece. Parece que sim. Levando em consideração a importância dessa questão do compliance, uma ideia, uma sugestão, será que seria viável vocês proporem algum tipo de um pacote especial para os evolutors, no sentido deles se precaverem em relação a essas responsabilidades? Seria, de alguma maneira, um case, né, que poderia seria um case aí que poderia gerar uma série de depoimentos, leads, que seria um material em termos comerciais interessantes para vocês escalarem isso para o mercado geral, né? Eu daria um passo a mais até, eu diria, tá? Porque dependendo das empresas em que a gente vai, a gente precisa de algumas expertises na hora da avaliação de risco, quando você entra numa empresa muito especializada. Então, a gente não tem como, nenhum de nós aqui tem como cobrir todas as áreas típicas de uma empresa. Certo. Então, a gente precisa puxar pessoas para dentro do barco, de projeto em projeto, para trabalhar essa parte de avaliação de riscos, de mitigação dos riscos e assim por diante. Então, é o caso de a gente usar a rede dos evoluters e outras redes também, nem que seja de um Claro. também, para montar times adequados para cada caso, para cada empresa. Né? Então, sei lá, uma empresa que trabalha no segmento de autopeças, a gente vai dominar bem a parte de autopeças, porque tem um monte de engenheiros, aí também tem a parte de informática que a gente precisa cobrir, mas aí a gente vai ter que puxar para dentro do barco alguém que tenha bastante conhecimento em finanças, aí também precisa de gente que conhece, por exemplo, a parte legal sob o aspecto mais advocatício ainda, Sim. né? Sim. Então, você vê que o negócio vai abrangendo de uma maneira muito grande. O ideal seria fazer uma espécie de uma caixinha de blocos de construção, né? Alguém faz a estrutura e, à medida que vai chegando, né, projetos, a gente coloca as pessoas certas, trabalha durante aquele período ad hoc, e depois separa de novo. E daí um vai puxar para o outro e assim por diante. Porque você tendo uma história de sucesso para contar, os clientes vão te procurar e falar: você já fez isso? Eu falei: fiz. E daí, nesse caso, o que eu preciso? Eu te ajudo nessa parte, deixa eu mobilizar o time. E daí, cada um que está solto aí pelo lado, chama os outros para mobilizar um time específico. Né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender bem, mas assim, eu me vejo como um lead interessado em conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês na aplicação na minha empresa. Né? Então, quando fiz essa observação, pensando em os outros colegas evolutors que veem isso como um assunto sério, poderiam eventualmente ser clientes, né? A gente podia, sei lá, se fizer sentido para vocês isso, né, de montar um produto aí para que seja consumido por nós mesmos evolutors, no sentido até da gente compreender a importância disso e poder fazer um trabalho de captação de novas oportunidades junto a nossas redes, levando, e aí sim, essa sua ideia, Peter, de juntar as peças, né, com as pessoas que têm os expertises que cabem para determinada situação. Eu, por exemplo, eu moro aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu tenho a fábrica da Iveco aqui, tem, né, do setor automotivo, tem quatro, cinco empresas de autopeças grandes,
né? Que tudo bem, o mercado agora tá totalmente parado, mas isso tende a ter uma retomada. Então, né, quem sabe podemos abrir algumas portas aí para vocês, né? Sim, De podemos. fato, sim, mas é assim também, né, que essas empresas vão começar a pedir, vão descer na cadeia de fornecedores deles, vão começar com empresas grandes, depois as empresas médias, depois as empresas pequenas, até uma hora chegar na gente. Então, a gente, não, como empresas, ou microempreendedor, né, ou como limitada, ou como Eireles, que a gente Sim. nós não temos uma putz, uma estrutura por trás, não tem como. Uhum, claro. Mas a gente tem que ter uma, digamos, uma cadeia, uma sequência, um livro, documentação de procedimentos, né? Uhum. Que alinha o nosso discurso. A gente fala, pô, nós trabalhamos tudo isso, fazemos tudo do melhor jeito possível de maneira ética. Então, a gente Claro. precisa alinhar isso de uma maneira formal, escrever procedimentos ou normas em que todos os nossos projetos eles sejam feitos dessa forma. Daí a gente já garante que também a parte de compliance está dentro, mesmo para uma empresa pequena. Só que, Entendi. de novo, a gente volta lá para o começo. O que são os riscos de uma pessoa ou de um grupo de 3, 4 colegas que abriu uma empresa, né? Cada um tem a sua característica própria, né? Algumas são comuns para todo mundo, que é obter licença. E outras são muito específicas de cada uma das empresas. Então, Entendi. em princípio, sim, mas a gente teria que fazer isso montado, não é uma coisa montada 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos. E nessa pequena quantidade de pessoas, a gente pode fazer, em parte, até via Zoom, via Skype, o que é viável, né? Principalmente com Legal. as distâncias que a gente tem, né? Pode Bacana. falar, Francisco. Boa tarde, noite a todos, colegas, né? Seguinte, eu até assisti hoje, participei menos, porque é uma situação que eu estou um pouco mais afastado. Eu venho da área de gestão de projetos, mas eu me afastei um pouco disso, né? De 3, 4 anos para cá. E a noção do American Compliance eu vi muito quando eu fiz a certificação do PMI pela Rita, que o americano já tem isso muito claro em todas as práticas. O brasileiro não tem. O brasileiro ele busca as de compliance mais como obrigação ou mimetismo. Todas as organizações fazem do meu segmento, eu vou lá e tenho que fazer também. Um desafio que eu vejo muito grande aí é uma pergunta, uma provocação que eu também nela. Mostrar que as empresas têm mais a ganhar, mesmo que elas não precisem. Em vários segmentos, todos os princípios que são apresentados aqui, eles servem para organizações de quase todas. Só que aquelas de menor porte, como o Thomas bem colocou, elas não são obrigadas, seja porque elas não fazem negócios com outras que as obrigam e tudo, não é praxe. Mas por que não pensar em uma maneira de trazer um outro benefício? Vou dar um exemplo que sai totalmente da área de todo mundo aqui. O Paulo Vieira, eu acompanhava muito prestadores de serviços na área de gestão de pessoas e capacitação. O Paulo Vieira deu uma chacoalhada num segmento que não tinha visibilidade que tem hoje. É como se ele tivesse criado realmente uma dinâmica nova no segmento. Então, uma maneira, uma live, Igor com o Thiago Reis também falou muito a respeito da ISO, não é, Igor? No sentido de a ISO veio para os pequenos, que eles não era um universo totalmente à parte para eles. E o compliance, ele é útil sim para os pequenos. E, sem dúvida. Né? Então, ou seja, é um desafio que eu acho que vocês enfrentam isso continuamente, mas não deixa de ser também uma abordagem mercadológica, de pensar o composto. É aquilo que até que a gente comentou das perdas que toda empresa tem, que giram em torno de 5% a 8% do seu faturamento. Então, esse é um fator
importante, que às vezes a empresa não precisa porque ela não tem a exigência de um cliente, mas se ela quer reduzir custos ou reduzir riscos de ter um custo adicional desse, é importante que ela tenha um programa de compliance implementado. E só terminando de responder o Thomas, é totalmente possível a gente colocar até na plataforma uma versão um pouco mais, não diria simples, mas assim, mais direcionada ao público Evoluters. É possível. Onde a gente faria, dentro da avaliação de riscos, algo um pouco menos complexo, mas que também fosse eficiente, para a gente definir quais são os riscos da pequena empresa, e aí tomar as ações para a implantação. Mas, além disso, do que você falou, Francisco, tem outro ponto, que é o conhecimento, né? É o conhecimento. A gente que trabalha muito com compliance, com programa de integridade, a gente tem que ter sempre na mente que, na verdade, as pessoas ou as empresas, elas não podem ter um sistema de compliance ou de integridade só para cumprir lei. Elas precisam ter esses sistemas de integridade porque elas acreditam que devem fazer a coisa certa. Mindset, né? Mudança de cultura total. Exatamente, para mudar essa cultura que impera do jeitinho brasileiro, não, eu quero levar vantagem em tudo. E nesse ponto eu gostaria de fazer um comentário. O PMI, ele é feito em cima do mindset americano. Então, o mindset americano é muito pragmático. Ele vai lá, faz, resolve as coisas. E ética faz parte, então vamos fazer um bloco inteiro de processos que tem a ver com ética. Beleza, mas aí a gente corre exatamente o risco de fazer muita coisa para inglês ver. Se a gente imita uma coisa que tem a ver com a legislação de lá, o FCPA, UK Bribery Act, isso tudo é importante. Mas isso é muito importante quando a gente estiver fornecendo para empresas de lá. As empresas daqui precisam que a gente esteja 100% alinhado com a legislação daqui. Então, como é que a gente faz para que a forma de trabalho ética seja alinhado com as duas? Então, aí que a gente tem que montar um sistema, um processo, uma política, o que seja, adequada ao nosso tamanho, que atenda todas as legislações, mas que não seja papo de papagaio, né? Eu juro que prometo que vou obedecer todas as leis. Isso é inviável, pô. Existem 15 mil, 16 mil leis só no Brasil hoje, e mais os decretos e os filhotes. Quem é que vai obedecer tanta lei se não tem nem como conhecer tanta lei, né? Então, a gente tem que olhar de caso em caso o que é adequado, o que é necessário para mim, e daí a gente faz a coisa. O caso, por exemplo, muito bem, o livro da Rita, eu lembro que uma situação que aqui no Brasil, eu tenho uma empresa que está concorrendo, eu sou comprador, eu fui comprador no governo, então é onde a gente deveria, né, ter um filtro maior ainda, e todo comprador aqui, ele não se importa, por exemplo, vem um fornecedor, me chama para almoçar com ele. Aqui na cultura brasileira, a gente não acha que isso vai ter muito problema. E a Rita fala isso expressamente. Você não pode almoçar com... Se você é comprador, você não pode sair para almoçar com outro cara. E as perguntas que no exame são nesse sentido. Olha, você sairia para almoçar com um cara? Não pode. Só que assim, o que eu vejo muito, até mesmo pela falta de maturidade e realmente as referências, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Aqueles são 15%, os 78% daqui, né? Que o gráfico que vocês apresentaram no início, 78% daqui, às vezes, em momentos, ele vai para 98%, né? Então, a gente tem que ter muitas vantagens. Como que eu convenceria um cliente meu de consultoria, olha, precisando de um programa estruturado de compliance, vai chamar os meus colegas e tudo. Eu teria que mostrar um resultado estimado. Olha, as empresas que, independente de precisar ou não, as empresas que eles atenderam, elas tiveram resultado 13,5% média no seu segmento. Seria o melhor dos mundos.
Mas tem um outro ponto. Mostrar só o resultado mesmo, porque é isso que vai motivar, não tem jeito. Mas tem mais um ponto. Tem o ponto de quem é que foi escolhido pela empresa. Porque isso começa lá na fase de concorrência, de competição. Se o cara logo de cara, na hora de entregar a proposta, ele já coloca lá todas as referências dele na área ética e que as grandes empresas concordaram, a chance dele ser contratado é maior do que a do outro. Se depois ele cumpre o projeto certinho e isso tudo ainda por cima está alinhado, beleza, tem ainda essa questão do resultado, mas na verdade a gente pode falar um pouquinho do custo de oportunidade também, né? Um cara que tem mais oportunidade, ele não perde dinheiro na espera, né? Não. Então. Legal. Bom, gente, eu acho que já deu tempo. Já teve que sair, mas isso só mostra que o conteúdo é pertinente, é relevante e que tem oportunidade aí. A questão é muito mais você falar para um público muito heterogêneo, porque a gente tem que, em pouco tempo, a gente tem que falar um leque gigantesco. Verdade. Né? Então, muito obrigado pelo tempo que vocês despenderam aqui. Eu que agradeço. Bom, cara. Muito obrigado. Vamos juntos aí fazer essa coisa acontecer. Vamos estudar isso aí, Tom. Legal. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Tchau.